Capítulo 116, O Fantasma Relíquia. O plano original de An-Wu era remover o selo da relíquia e ativá-lo, e então destruir o portão para deixar sair todas as bestas das trevas para inundar a Terra. Mas ele nunca imaginou que o pequeno planeta anteriormente considerado frágil realmente escondesse um exército tão poderoso, capaz de rolar completamente sobre seu exército em poucos minutos. Agora, eles estão até forçando-os a entrar no domínio da extinção para alimentar as feras das trevas. Bang! Sem mais palavras, An pegou o equipamento amplificador de partículas que foi usado para remover o selo e ativar os portões do domínio de extinção. Ele rapidamente o pressionou contra o portão de liga selado, com a crescente compreensão humana dos domínios de extinção. Qualquer coisa relacionada a relíquias tornou-se uma cadeia industrial desenvolvida para abrir, fechar e sondar domínios de extinção. Havia máquinas correspondentes para todas essas tarefas. Caixa. An não hesitou e ativou a máquina. Depois de ouvir alguns sons altos de pancadas, então veio um som alto de metal quebrando. An empurrou a alavanca que controlava o portão e a porta de liga selada se abriu. Todos os soldados da Terra ergueram suas facas e começaram a cortar. Se eles vissem algum inimigo que não quisesse entrar na relíquia para alimentar as bestas das trevas, mesmo que houvesse 0,01 segundo de hesitação, eles seriam mortos a golpes no local pelos frenéticos soldados da Terra. Kilak acabou de pegar o An-Wu que levou um soco meio morto, acelerou e jogou o digno quase guerreiro na relíquia como uma bola de basquete. Caixa, vendo que a grande maioria do inimigo havia sido lançada contra a relíquia, An apenas fechou diretamente a entrada da relíquia, apontou para as últimas centenas de inimigos que não entraram na relíquia a tempo e ordenou: deixe esses caras fique, descubra quem os contratou. Imediatamente, um grande número de soldados se reuniu ao redor. Com um olhar vicioso, eles conseguiram intimidar as centenas de inimigos, deixando-os tremendo como galinhas. O exército mercenário de An-Wu originou-se das forças armadas oficiais de um império. Eles nunca tiveram casos anteriores de fracasso, nem previram apanhar tanto na terra. Então eles não tinham uma tradição de sigilo para seus empregadores. Muito em breve, sob a ameaça dos soldados, An ganhou um nome com o qual ele não poderia estar mais familiarizado: Império Sali. An cerrou os dentes e disse em uma voz profunda: esses caras estão realmente em toda parte. Long Xuan balançou a cabeça e suspirou. Há um bom ditado: o inimigo ao seu lado é o mais difícil de se livrar. O Império Sali em Centaurus. Eles estão realmente muito perto de nós. An assentiu. Era o ditado que não poderia haver dois tigres em uma montanha. TL, velho ditado chinês que significa que você não pode ter dois homens no poder na mesma área. Se a Terra queria se erguer na Via Láctea, a batalha com esse vizinho malvado era inevitável. Como lidamos com esses prisioneiros? Liu apontou para os mercenários que estavam ajoelhados no chão e perguntou. An olhou para esses caras com nojo e disse em uma voz profunda: não deixe nenhum vivo. Esta batalha foi realmente perdida, para não mencionar como eles foram derrotados pelo exército da Terra, até mesmo seu líder mercenário mais poderoso, o quase senhor da guerra An-Wu perdeu a consciência de todos os socos de Kilak. Nakidong e Delicaton carregavam An-Wu à esquerda e à direita, esfregavam uma pequena poção sóbria em seu nariz. Depois de algumas contrações, An-Wu abriu os olhos lentamente. O que é este lugar? Esta é a relíquia classe B na Terra, fomos empurrados para cá pelo exército da Terra. Disse Delicaton. Nakidong riu e disse como se não fosse grande coisa: esses idiotas da Terra, eles nunca se atreveram a entrar nesta relíquia, então eles nem sabem que não há uma única besta das trevas aqui e eles querem que as bestas das trevas nos matem. Esses porcos ignorantes, nenhuma besta negra. An-Wu se levantou apesar da dor em seu corpo, e ele disse com os olhos bem abertos: não, estamos aqui há uma hora. Os batedores investigaram os arredores. Não há uma única besta sombria. Nakidong disse com muito orgulho. Suspiro. Finalmente, parece que Delicaton ainda tinha um cérebro. Ele soltou um suspiro e disse: o exército da Terra já deve ter usado a máquina para explorar a relíquia. Se não houver sinais de vida nesta relíquia, eles já teriam chegado há muito tempo. Então, deve haver feras das trevas. É só que ainda não as encontramos. Gordo. An-Wu engoliu sua saliva, seu rosto ficou muito pálido e seus lábios continuaram tremendo. Nakidong não levou a sério as palavras de Delicaton. Ele olhou em volta e reclamou: Deus não é tão justo. Ele realmente deu à Terra uma relíquia tão incrível e não colocou nenhuma besta negra nela. Olhe, essas máquinas enormes e aquela fornalha que é mais alta que as montanhas. Naquele ano quando fui na relíquia 21, nem vi coisas assim. Parece que esta relíquia da classe B da Terra não é inferior às da classe A, provavelmente é uma base muito importante para a civilização pré-histórica. Ao ouvir as palavras de Nakidong, Delicaton concordou. Ele cerrou os dentes e disse: sim, a Terra tem muita sorte. A máquina, o forno e os tentes de liga gigante ao longe. O nível é realmente alto. Eu nem vi isso antes também. Não sei que tipo de trabalho a civilização pré-histórica faz aqui, porque todas as máquinas são extraordinariamente grandes. Nakidong balançou a cabeça. Não sei, mas de qualquer forma é realmente de alto nível. Olhe para o chão que está coberto por restos de minerais. Esses são todos preciosos cristais de titânio preto. A aliança usa titânio de cristal negro para forjar armas e armaduras, e a civilização pré-histórica realmente os usou para fazer o piso. Se pudermos trazer de volta todas essas rochas minerais, ficaremos ricos. Logo após Nakidong terminar,
Eles ouviram An-Woo soltando um grito doloroso. Vocês todos calem a boca. Nakdong e Delicato não sabiam o que aconteceu, e até mesmo os soldados ao redor ficaram chocados com o grito repentino de An-Woo. Nós vamos morrer. An-Woo disse desanimado. Nakdong não entendeu. Ele franziu a testa e perguntou, General, o que você está dizendo? Eu disse que vamos morrer. Uma relíquia de alto nível. Mas não há besta das trevas. Vocês ainda não entenderam? Neste mundo, não existe uma relíquia vazia. Se não há bestas negras aqui, então deve haver algo ainda mais aterrorizante do que bestas negras. Ouvindo os mundos de An-Woo, os rostos daqueles soldados que ainda estavam se sentindo sortudos por não ver bestas escuras ficaram pálidos. Algo mais aterrorizante do que besta negra? O que é que foi isso? De repente, um vento estranho começou a soprar dentro da relíquia. Frio. Estava frio o suficiente para fazer os soldados estremecerem. Logo a seguir foi uma tempestade de areia negra que cobriu o céu. Todos os restos minerais no chão foram soprados no ar pelo vento frio, formando uma parede de vento negra. Essa parede de vento era muito estranha, depois de cercar os mercenários. Ela parou de se mover, como uma gaiola preta, envolvendo o mundo inteiro. Os mercenários morreram de medo. An-Woo tinha acabado de dizer algo assustador. E agora esse vento assustador ocorreu dentro da relíquia. Como o vento pode parar de repente? Como isso é possível? Foi controlado por alguém? Justamente quando o exército mercenário não sabia o que fazer, alguém apontou para a parede de vento ao longe e gritou, gente, olhem, tem uma pessoa. Ao ouvir essas palavras, o coração de todos os mercenários instantaneamente desligou. Esta relíquia pré-histórica não era ativada há dezenas de milhares de anos. Como poderia haver uma pessoa? Deserto de Nazca, fora da entrada da relíquia da classe B. Um analisador de espectro múltiplo foi configurado para sondar o interior da relíquia. Kilak, Liu e Long Xuan esperaram fora da relíquia pelos resultados. Estranho, os dados parecem estar errados. O engenheiro responsável pela revisão dos resultados do analisador murmurou para si mesmo, depois que o exército mercenário entrou na relíquia. O índice de organismos dentro da relíquia aumentou em 4.300 unidades. Em seguida, os dados caíram de volta à posição original e agora estão começando a crescer rapidamente, e até foram além dos valores de pico das últimas horas. An franziu a testa. Embora essa análise fosse mais profissional, ele entendia. Isso significava que o índice de organismo original dentro da relíquia era de 10.000 unidades, depois que o exército de An-Woo entrou. O índice subiu para 14.000. Quando An-Woo e seus homens morreram, o índice caiu para 10.000. Mas agora, depois de algumas horas, o índice realmente se tornou 15.000. É ainda maior do que quando o exército de An-Woo acabou de entrar na relíquia. Os homens acasalaram e deram à luz ou algo assim. Depois de pensar um pouco, An disse em uma voz profunda, só pode haver duas razões para esses dados anormais. Uma é que o número de bestas negras dentro da relíquia aumentou e isso arrastou o índice para cima. A segunda é que as bestas negras comeram An-Woo e seus homens. Os aprimoraram e se tornaram mais poderosos, levando a um aumento no índice. O engenheiro pensou um pouco, assentiu e disse, General An, seu raciocínio é muito lógico. An ficou surpreso por um momento, ele sorriu e disse, do que você está falando? Em geral, eu sou apenas um soldado, apenas me chame de An. Talin disse em uma voz profunda, primeiro de tudo, não vamos falar sobre o problema do título. Que lugar você tem na Terra? Todo mundo sabe. Desta vez, a Federação Terrestre vai promover um grupo de generais. O primeiro da lista é você. O segundo é Kilak. Vocês dois. Nem pensem em rejeitar. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Essas são suas palavras. Quando o céu desmoronar, os altos vão sustentá-lo. Isso também veio de você também. Agora você é como um dos caras metaforicamente mais altos da Terra. Então nem pense em fugir. An curvou os lábios e não disse mais nada. Na verdade, você nem precisa apontar a posição de An no exército da Terra. Agora, os três gigantes Talin, Liu e Long Xuan, mesmo que não discutam com o Kilak quando há um problema, eles ainda encontrariam e perguntariam o que ele pensa. Obviamente, todos haviam falhado há muito tempo para reconhecer An como um dos mais altos escalões das Forças Armadas da Terra. Kilak disse em uma voz profunda, a maneira mais segura é enviar alguém para a relíquia e investigar. Me deixar ir. An sorriu. Deu um tapinha no ombro de Kilak e disse, eu sei que você ainda está se sentindo um pouco culpado em relação à Terra. Então qualquer coisa que aconteça você sempre quer atacar na frente. Mas desta vez você pode não ser capaz de lidar com isso. Que tal isso? Eu vou com você. Você deveria levar os 13 guardiões? Long Xuan franziu a testa. Ele sabia que, embora Kilak fosse muito forte, quando ele encontra um perigo real, ele não tem a flexibilidade que An tinha. An era alguém que conhecia tanto estratégia quanto combate. Com um corpo de ossos duros, ele também tinha sabedoria para apoiá-lo. An balançou a cabeça e disse sem hesitar, não, a relíquia já teve seu selo removido. Para evitar o perigo de bestas negras saindo do portão, os 13 guardiões devem ficar do lado de fora como a última linha de defesa. Dentro da relíquia, seria ideal se fôssemos apenas Kilak e eu. Ele pode voar? Eu tenho o vazio do fim, e nós dois fomos para uma relíquia classe A antes, então temos mais experiência. Então está definido. De acordo com os dados coletados, todas as manhãs é o momento mais baixo para o número do índice do organismo. Kilak e eu sairemos amanhã de manhã. Capítulo 117, Selo Reverso, Parte 1, na base.
uma nova máquina de avaliação de fontes de energia foi colocada em uma sala separada. Isso foi especificamente comprado por Ann para testar seu próprio índice de energia da fonte. O detector vintage não era forte o suficiente e, depois de receber um soco cheio de energia escura de Ann, foi imediatamente destruído. O computador nesta sala estava conectado à Dark Web e o vídeo foi sincronizado em tempo real. Origem Sem Caminho e Andarilho Noturno pareciam estar realmente ansiosos por isso. Este sistema deve estar bem, há uma proteção contra sobrecarga de energia instalada. Portanto, se o seu Dark Power ainda for muito poderoso, no máximo ele queimará o tubo de alta pressão e, nesse caso, teremos que obter um novo? Andarilho Noturno sorriu e assentiu. A Origem Sem Caminho parecia muito ansiosa e disse: por que você ainda está esperando? Apresse-se e comece a testar. Eu realmente quero saber qual é o seu índice de energia da fonte agora depois que você terminou a outra metade do Coração das Trevas. Ann assentiu pesadamente e começou a se posicionar, retirando o braço para trás, acelerando e depois socando. Bom, Ann acenou com o punho contra a máquina de avaliação aprimorada, e logo um som de explosão muito surdo saiu da sala, e fumaça começou a sair da máquina de avaliação. No entanto, os números na tela ainda estavam batendo. Andarilho Noturno sorriu. Com certeza, o tubo de alta pressão queimou, mas os dados ainda foram retidos. Shua, o número finalmente parou de atualizar, parou em 43.162. De repente, Andarilho Noturno e Origem Sem Caminho sentiram uma onda de tontura. Quando Ann acabou de entrar na Relíquia 19, ele acabou de romper o 4 estrelas, e depois de 2 meses ele já está no nível intermediário de 4 estrelas. Essa velocidade não é um pouco rápida demais? Ann franziu a testa. 4 estrelas intermediário. Parece bom. O temperamental Sem Caminho começou a falar em um canal alto imediatamente. Se sua velocidade for considerada boa, todos os outros podem se suicidar agora. O sistema de níveis da Via Láctea foi desenvolvido com base na civilização pré-histórica, e sua hierarquia organizada é muito estúpida. Com 10.000 unidades de índice de energia da fonte, você pode ser reconhecido como um expert de 4 estrelas. Mas para chegar ao intermediário, você precisa ultrapassar 40.000. Pode parecer que um iniciante de 4 estrelas não é tão diferente de um intermediário de 4 estrelas, mas na verdade há uma enorme diferença. Andarilho Noturno assentiu e disse: Sem Caminho está certo, quanto maior o nível, maior a lacuna. Subir de nível é muito difícil. Por exemplo, Long Xuan. 20 anos atrás, ele já estava sentado no pináculo de 4 estrelas, mas agora ele ainda está lá, na Terra. Ele é reconhecido como o talento da geração, certo? Mas sua velocidade de subida de nível também é assim. Na Via Láctea, há muitos soldados como Long Xuan. Você pode elevar seu nível de iniciante a intermediário de 4 estrelas em apenas 4 meses. Essa velocidade é realmente contra todos os princípios do céu. Ann pensou sobre isso e disse: deve ser o trabalho da outra metade do Coração das Trevas. A propósito, por que esta máquina não exibe minha taxa de crescimento natural? Andarilho Noturno explicou, simplificando: depois de absorver esse Coração das Trevas, sua fonte de energia não é mais pura. Mesmo que você não tenha usado o poder das trevas, mas seus socos ainda trarão alguma sombra das forças das trevas. É por isso que o tubo de alta pressão da máquina vai queimar. Quanto ao motivo pelo qual não exibiu sua taxa de crescimento natural, provavelmente também é o motivo. Ann sorriu. Quem se importa? Afinal, subir de nível não é uma coisa ruim. Professores, a bolinha preta incrustada de ouro que eu mostrei a vocês já falaram com o criador do Earthclaw? O que ele disse? Na Relíquia 19, Ann usou uma besta sintética das trevas chamada Earthclaw. Depois que morreu, uma flor desabrochou inesperadamente e também deu uma bola preta de ouro, muito estranha, porque a garra da terra era algo que o Andarilho Noturno deu a Ann antes. Ann pediu ao Andarilho Noturno para perguntar aos cientistas genéticos que fizeram a garra da terra e ver se eles sabiam o porquê. Andarilho Noturno deu de ombros e disse: mostrei a foto para ele, ele disse que nunca tinha visto algo assim antes. Então ele também queria que você enviasse aquela bolinha para ele estudar. Ann disse: isso também funciona? Posso vê-lo uma vez? A primeira é descobrir o que é essa bolinha e, em segundo lugar, quero comprar algumas novas feras sintetizadas das trevas dele. Nesta viagem ao A19, o inseto da explosão, a garra da terra, a videira do vento escuro sedento de sangue foram de grande ajuda. Agora estou cada vez mais interessado em ciência genética. A Origem Sem Caminho ouviu e começou a rir sem coração. Parece que você está deliberadamente tentando irritar o Andarilho Noturno, certo? Ele lhe enviou o livro que escreveu esperando que você pudesse aprender um pouco de farmacologia. E o resultado é que você não está realmente interessado. E prefere seguir alguém que nunca conheceu antes para aprender ciência genética. Olha, até o rosto do preto velho ficou verde. Fale menos bobagens. Andarilho Noturno acenou com a mão para Sem Caminho e disse a Ann: você não poderá vê-lo em algum momento. Ele está muito ocupado. Mas tendo dito isso, sinto que posso usar aqueles cristais de poder condensados que você me enviou. Mas o único problema é que, se um soldado usar isso para aumentar o nível, seu potencial será completamente selado. Em outras palavras, uma vez que o cristal condensado é usado, seu nível não aumentará no futuro. Ann disse: sem problemas, pretendo dar esses cristais condensados para adultos como Long Xuan usarem. Originalmente, eles não têm esperança de subir de nível novamente nesta vida. Se eles puderem receber um último impulso de energia da fonte, é um resultado muito bom para eles também.
Andarilho Noturno acenou com a cabeça. Se eles realmente não se importam com o potencial, então eu lhe darei um plano de solução o mais rápido possível. Obrigado. An fez uma saudação a Andarilho Noturno e Origem sem caminho e disse: amanhã de manhã Kilak e eu vamos entrar na relíquia para explorar. Então vou fazer as malas. Depois desse tempo eu finalmente percebi que a Darknet Galáctica é definitivamente um grande tesouro. Drogas, bestas negras sintetizadas e plantas, essas coisas são muito úteis. Infelizmente, estou muito ocupado hoje em dia, caso contrário, planejo ficar na Darknet e investir mais tempo para realmente estudá-la. Ponto. Antes que o céu se iluminasse, An já embalou o equipamento que planejava trazer e se encontrou com Kilak na entrada do domínio da extinção. Eles viram que os 13 guardiões e 3 gigantes já estavam lá. Os 13 guardiões são 13 guerreiros alienígenas que atingiram o nível 5 estrelas. 9 deles vieram da tribo Rei Dragon e estavam muito próximos de Kilak, com Jinmi, Fujimori e Pinan sendo o nível mais alto, os 3 já alcançando o pináculo de 5 estrelas. Kilak deu um tapinha no ombro de Jinmi. Como um gênio da geração jovem na tribo Rei Dragon, Jinmi foi apelidado de Jiru. Apenas 20 e poucos anos e já atingiu o pináculo de 5 estrelas. Ele tinha um futuro muito promissor. Eu vou entrar na relíquia para explorar com An. Vocês defendem aqui. No momento em que o selo é removido e o portão é ativado, há alguma chance de que as bestas das trevas tentem sair correndo. Então, quando eu não estou aqui, vocês não podem sair daqui por um segundo. Kilak ordenou solenemente. Não se preocupe. Os 13 guardiões assentiram. A maioria deles era da tribo Rei Dragon e todos viam Kilak como seu irmão mais velho. Então tudo estava garantido. An e Kilak se posicionaram no portão das relíquias e assinaram levemente para Talin, que estava ao lado da alavanca ao lado. 3, 2, 1. Ativar. Shua. A porta selada apenas abriu uma brecha, e An e Kilak dispararam pela brecha estreita e entraram. Capítulo 117. Selo reverso. 2. Esta pesada porta selada tinha dezenas de metros de espessura, e essa é a principal razão pela qual as bestas negras não podem sair. Quando An e Kilak entraram, Talin rapidamente fechou a porta. A relíquia era assim. Embora você possa ativar e fechar manualmente, mas ao abrir e fechar, as coisas podem facilmente dar errado. Se as feras das trevas aproveitarem a oportunidade para se esgotar, será como uma merda batendo no ventilador. Diante dos olhos de An, a passagem se abriu de repente. Eles viram que era outro gigantesco mundo subterrâneo. Na verdade, era como a relíquia 19. A cúpula tinha pelo menos 300 quilômetros de altura. Os domínios de extinção deixados pela civilização pré-histórica não foram construídos pela escavação de um planeta, mas eram dimensões ocultas, como uma rocha dimensional, mas muito maior, grande o suficiente para conter outro mundo dentro. Chegando dentro da relíquia, An e Kilak ficaram subitamente chocados. O céu era rosa, o chão também era rosa, o mundo do domínio da extinção era gigantesco, mas não havia bestas escuras. Nenhuma besta escura. O analisador de espectro mostrou que havia pelo menos 1 milhão de rebanhos de bestas negras dentro da relíquia. O índice de organismos é realmente alto. An franziu a testa e disse a Kilak: o que fazemos agora? Kilak perguntou a An. Olha, aquela área ao longe, são os cadáveres dos mercenários. Leve-me até lá. An tinha olhos afiados e notou que havia uma área de coisas pretas à distância, como o traje de batalha preto dos mercenários. Shua. Kilak possui a poderosa habilidade de voar. Ele agarrou An pelo ombro, levantou-o no ar e, em um piscar de olhos, chegaram ao local onde os mercenários morreram. Fazia apenas 2 dias e os cadáveres foram realmente secos ao ar. Não havia uma única gota de umidade em seus corpos. Eles eram como múmias que foram drenadas por um vampiro. Se você disser que o clima dentro da relíquia era estranho e poderia mumificar corpos em 2 dias, não era impossível. Mas a chave era que não havia uma única ferida no corpo desses caras. Eles não foram mortos por bestas negras. An e Kilak se entreolharam, ambos sentindo que algo era suspeito. An franziu a testa levemente, agachou-se e brincou com um cadáver, murmurando: sem feridas, o corpo está intacto, também sem ossos quebrados, eliminando a possibilidade de um ataque de força interna. Até os ossos estão desgastados. Com um pouco de força, os ossos serão esmagados em pó. Eu sinto que isso não é causado pelo clima, e mais como se eles estivessem completamente drenados de vitalidade. Olhe para os olhos deles. Resta apenas uma fina camada de pele. Pelo posicionamento dos corpos, parece que esses caras ficaram muito apavorados quando foram atacados. Uma formação apertada, com uma aparência aguerrida, mas sem qualquer batalha. Eles morreram muito rapidamente. Todos morreram, exceto aquele quase guerreiro de 6 estrelas. Eu não vejo o cadáver dele. Você viu? Kilak voou no ar e olhou do céu. Depois de alguns minutos, ele voltou para o chão e balançou a cabeça. Não, todos os mercenários estão aqui. É só ele que está faltando. Uau! An franziu a testa e olhou para longe. Que fornalha gigante! O que é usado para derreter? Na verdade, tem cerca de 100 mil metros de altura. A coisa era como um falsificador mecânico. Também tem dezenas de milhares de metros de altura. Um braço mecânico automatizado. Estendia-se por dezenas de milhares de quilômetros de extensão. An olhou ao redor da relíquia e sentiu como se tivesse chegado ao mundo dos gigantes. Tudo tinha o tamanho XXXXXXXX. Ele, sem dúvida, esta relíquia era uma fábrica mecânica, mas o que a civilização pré-histórica fez aqui? An coçou o queixo e disse para si mesmo: poderia ser para carros-chefe? O comprimento desses carros-chefe é frequentemente de várias centenas de quilômetros, exceto para a fabricação de carros-chefe. Eu realmente não consigo pensar em nenhuma existência maior que precise ser fabricada aqui.
Carro-chefe, é muito lógico. Deu uma olhada mais cuidadosa neste vasto mundo. Havia um forno, uma máquina de forjamento, braços mecânicos, é muito parecido com uma fábrica de produção emblemática. Carro-chefe, existem apenas 12 superestaleiros na Via Láctea que poderiam produzir navios almirantes, e todos eles pertenciam aos 12 membros da gestão permanente. A Terra poderia ter essa sorte. Aqui realmente existia uma relíquia que produziu o carro-chefe, engolindo sua saliva, disse em uma voz profunda, vamos sair daqui, porque acabamos de entrar por alguns minutos e ainda nem começamos a explorar. Kilak ficou intrigado. Não está certo. Tudo aqui não parece certo. O rosto de Ann mudou um pouco. Se esta é uma fábrica usada pela civilização pré-histórica para produzir carros-chefe, então seu nível não deve ser inferior ao da classe A. Em uma relíquia de nível tão alto não há bestas das trevas. Em uma relíquia sem bestas negras, milhares de mercenários morreram. Vamos sair primeiro e relatar a situação aqui para o superior. Desta vez, provavelmente teremos que mudar para um plano de longo prazo. Kilak assentiu, agarrou Ann pelos ombros e começou a voar de volta. Apenas quando ele estava prestes a chegar ao portão selado, eles viram estranhos padrões cobrindo lentamente o portão e selando-o. Foca. Este lugar infernal realmente tem um selo reverso. Ann viu claramente os misteriosos padrões de extensão. De repente chocado e gritou alto, rápido, vamos ser selados nesta relíquia. Tudo bem pessoal? Acordei às 5 da manhã hoje, pronto para um grande dia de lançamento. Agradeça a José S. Nicholas C. por esse cara tesão. Obrigado a todas as pessoas que votaram no Novelopidate. Agora os próximos 2 caras de um dia corrido estão em $50. Agora que a fila de bônus está limpa. Continue com os capítulos e vamos liberar assim que terminarmos. Capítulo 118. Estaleiro Flagship. Bom, Kilak foi a toda velocidade. O vento assobiou em seus ouvidos e eles chegaram instantaneamente à entrada da relíquia. Ann e Kilak agarraram os 2 lados da porta e empurraram juntos. Aberto, a gigante e pesada porta selada permaneceu imóvel. Aparentemente o poder do selo começou a fazer efeito. Ann e Kilak não poderão usar a força humana para abri-lo. Eles estão presos. O que fazer agora? Kilak perguntou a Ann em voz baixa. Já que já estamos aqui, vamos aproveitar ao máximo. Ann se acalmou e disse, vamos primeiro explorar essa estranha relíquia. Se não me engano, deve haver um monstro assustador dentro desta relíquia. Eu conheci um antes na relíquia 19. Foi um produto que recombinou o homem pré-histórico e a besta negra. Aquele cara não era apenas difícil de lutar, mas também tinha uma grande inteligência, tornando-o muito difícil de lidar. O que aconteceu então? Foi a primeira vez que Kilak ouviu Ann falar sobre sua experiência no domínio da extinção. Então ele perguntou curiosamente. Então, Ann sorriu. Acontece que nada é imortal. A chave é encontrar a abordagem certa. Lembre-se, irmãos trabalham juntos. Nosso poder pode quebrar aço. Especialmente neste tipo de situação não podemos entrar em pânico. Talvez um monstro dentro desta relíquia esteja esperando para nos ver entrar em pânico. Contanto que acreditemos um no outro e morramos ou vivamos juntos. Não devemos temer nenhum monstro. Kilak ficou chocado, e ele assentiu fortemente e disse, ok, mesmo se encontrarmos algo aterrorizante, lutaremos juntos e o mataremos. Ann assentiu levemente, apontou para a fornalha gigante à distância e disse, se aquele monstro quiser vir nos encontrar, vamos deixá-lo vir. Mas primeiro, precisamos investigar este lugar. Vamos para aquela fornalha ali primeiro. Kilak pegou Ann e começou a voar novamente. Com uma velocidade extremamente rápida e um visual muito legal, Ann ficou com muita inveja. Ann e Kilak, era difícil dizer qual poder era mais forte. Mas falando sobre qual era mais legal, claro que era mais legal voar. Vazio do fim era o tipo de poder que torturava os outros. Ann poderia desarrazoadamente privar outros de seu poder. Mas ele nunca poderia ser tão livre quanto Kilak, que poderia voar para onde quisesse. Shua, o celestial dominador de Kilak era realmente louco. O que parecia estar muito longe foi alcançado instantaneamente sob seu voo de alta velocidade. Ann e Kilak estavam no topo da fornalha. Essa enorme coisa preta era muito alto, chegando a atingir mais de 100 mil metros de altura. Olhando para baixo da boca da fornalha, o interior era tão escuro como um abismo. As coisas conectadas ao forno incluíam o braço de controle, o dispositivo de injeção de poder de fogo, o dispositivo de agitação e assim por diante. Olhe para este injetor de poder de fogo. É quase como um canhão de artilharia em um navio da classe Dreadnought, pelo menos parece feroz o suficiente. Kilak apontou para os 6 injetores de superpoder de fogo erguidos ao redor do superforno. Este dispositivo pode disparar chamas quentes para derreter os minérios que são colocados dentro do forno. Ann balançou a cabeça e disse com uma voz profunda. Não, esses não são injetores de poder de fogo, mas transmissores de laser gigantes de nível industrial. Laser? Kilak ficou chocado. Isso mesmo, parece que este forno foi criado para derreter liga de alta qualidade. O fogo normal não pode atingir uma temperatura suficiente. Então eles usaram um método de fusão a laser muito avançado. Então o material do qual este forno é feito deve ser muito poderoso também, deve ser pelo menos capaz de suportar o calor do laser. Kilak apontou para a parede grossa da fornalha e disse. Ann se agachou e examinou de perto o material. Você está certo, é um material muito impressionante, mas infelizmente não sei como se chama. Kilak assentiu. Ele não tinha dúvidas das palavras de Ann. Embora Ann fosse um soldado profissional, ele também aprendeu um pouco de farmacologia com andarilho noturno e algum conhecimento mecânico com Olmu, então ele tinha mais conhecimento técnico do que Kilak. Vá, vamos dar uma olhada lá. Ann apontou para a fileira distante da máquina modular e disse, ponto.
Algumas horas se passaram em um piscar de olhos. An e Kilak viram inúmeras máquinas na relíquia e finalmente chegaram a um grande suporte incomparável. A forma do suporte era como uma banheira, era muito grande, estendendo-se por 300 quilômetros de comprimento e 85 quilômetros de altura. O que é isso? Kilak perguntou. A sorriu. Esta é uma doca, a doca que é especificamente para a fabricação de carros-chefe. Um estaleiro de nível principal? Sim, todas as existências nesta relíquia trabalham juntas para produzir um carro-chefe. E a parte mais difícil é como criar essa concha gigantesca. E a civilização pré-histórica usava o raro método de forja inteira, primeiro fundindo a liga neste grande caldeirão e depois despejando a liga no suporte para construir a carcaça do carro-chefe. Antes do vazamento, a quilha da nave estelar, que é a camada de estrutura composta, é montada no estaleiro. O braço mecânico gigante é responsável por levantar e trazer os dois dispositivos internos mais críticos e gigantes da nave, que é o reator e o motor. Vou colocar desta forma, este processo de produção do carro-chefe está muito acima do processo atual empregado na Via Láctea, ele pode construir todo o carro-chefe de uma só vez, e a tolerância dos carros-chefe aos ataques também é muito maior do que o sendo fabricado e utilizado na Via Láctea no momento. Além disso, para a velocidade de produção, também é muito mais rápido do que os atuais estaleiros emblemáticos da Via Láctea. An disse seriamente. Ao ouvir as palavras de An, Kilak não pôde deixar de se sentir extremamente animado. Oh Deus! A relíquia da classe B em nossa Terra é na verdade um estaleiro emblemático. Isso significa que também podemos fabricar carros-chefe? Existem apenas 12 super-estaleiros de nível emblemático em toda a Via Láctea. Somos o número 13. An assentiu. Sim, mas o problema é que o projeto deste estaleiro desde o início é produzir navios-chefe. Então só podemos fabricar navios-chefe, mas não os menores, como navios de guerra ou cruzadores. Kilak disse com desaprovação. Que tipo de problema é esse? Navios menores podem ser construídos por muitos estaleiros, mas existem apenas 12 estaleiros na Via Láctea que podem construir navios-chefe. Você acha que podemos usar esta super fábrica de estaleiro para fabricar dreadnoughts ou transportadores? An disse com uma voz profunda. Um transportador de pequeno porte. A Via Láctea classifica os porta-naves assim: 500 km ou menos de comprimento são considerados de tamanho pequeno, o tamanho padrão é de 510 km, e o comprimento deste estaleiro é de 300 km. Podemos ver que ele pode ser usado para produzir pequenas espaçonaves portadores. Kilak disse animadamente enquanto esfregava as mãos. Então isso seria incrível. Um porta-aviões de 300 km de comprimento é a tonelagem equivalente a um dreadnought? Kilak estava certo, o comprimento dos dreadnoughts geralmente era de cerca de 300 km e a classe de encouraçados, que é um nível abaixo do dreadnought, geralmente estava entre 50 e 100 km. Acima de tudo, na Via Láctea, o principal poder de combate de todos os militares eram os encouraçados, porque embora a capitânia fosse realmente poderosa, era muito grande, muito pesada e muito cara. Além disso, a velocidade de voo também foi relativamente mais lenta, embora os transportadores de espaçonaves fossem poderosos. Mas não era que não tivesse contador. Seu contador eram os dreadnoughts. Para ser claro, os encouraçados dreadnought eram uma versão ampliada de uma nave espacial da classe encouraçado, carregando um canhão da espessura de uma montanha. Atacar fragatas ou contra-torpedeiros de menor porte com esse tipo de artilharia gigante era simplesmente impossível. Antes que você possa mirar no alvo, as naves menores já tinham desaparecido sem sombra. E mesmo se você conseguir travar, o rastreamento e a velocidade angular da grande artilharia ainda não serão capazes de acompanhar. Assim, o principal objetivo dos dreadnoughts era combater o porta-nave espacial do inimigo. Afinal, era tão grande de qualquer maneira, então eles não precisavam se preocupar em perder. Uma coisa contrariava a outra. Esse era o estado normal das coisas. Em batalhas galácticas, nenhuma nave estelar poderia ser considerada invencível. Mesmo o mais forte porta-naves tinha naves de guerra dreadnought para contê-las. Então a nave de guerra dreadnought tinha algum contador? É claro que as naves estelares da classe de encouraçados de alta velocidade eram mestres em matar dreadnoughts. Poder de fogo forte, velocidade rápida. Um grupo de navios de guerra de alta velocidade poderia afundar um dreadnought em minutos. De qualquer forma, esta relíquia de classe B na Terra, na verdade, também era uma linha de produção completa de porta-naves de pequeno porte. Isso foi o suficiente para deixar An e Kilak em êxtase. Se as pessoas na Terra realmente ativarem essa fábrica principal e produzirem transportadores, elas ficarão ricas. Foi fácil vender porta-veículos. Claro, existem 14 mil países em toda a Via Láctea, existem no máximo uma centena de países com transportadoras. As pessoas obviamente querem ter uma reputação, por mais pobre que seja o país. Elas ainda precisam ter uma frota, certo? Se a frota não tivesse um porta-aviões como carro-chefe, seria considerado apenas de segundo nível. Se a pequena linha de produção de porta-aviões na Terra realmente começar a funcionar, os pedidos provavelmente se alinharão de todos os países até algumas centenas de anos-luz de distância. Embora fosse uma transportadora de tamanho pequeno, ainda é o verdadeiro carro-chefe. Rish, nós realmente seremos ricos desta vez. Podemos usar os porta-aviões que construímos para trocar por encouraçados e encouraçados. Outros países devem ficar muito felizes. Kilak não tinha outra doença, mas ele amava demais seu planeta natal. No momento em que ele falou sobre a Terra,
Ele ficou muito animado. Han riu e disse, trocar qual navio de guerra? Eu diria, vamos simplesmente formar uma frota inteira com porta-naves. Teremos uma frota de transportadoras de grande porte. Quando estivermos lutando contra outros países, apenas direcionaremos nossa frota principal diretamente para eles. Vamos apenas dizer a esses idiotas, não temos muito na Terra, é apenas essa coisa que temos muito. Você quer lutar ou não? A ideia de Han foi realmente caprichosa. Que fragatas, contra-torpedeiros, cruzadores de batalha, navios de guerra. Vamos pular esses inteiramente. Afinal, a Terra tinha uma linha de produção emblemática deixada para trás pela civilização pré-histórica, então o custo de fabricação de navios emblemáticos era bastante semelhante à compra de navios de guerra construídos por outros. Podemos muito bem usar naves capitâneas como navios de guerra então. Não importa o tamanho da campanha, vamos passar por todos os inimigos com um monte de carros-chefe. Quanto às plantas, Han possui atualmente mais de 14.000 exemplares. Para porta-aviões de pequeno porte com menos de 300 km de comprimento, Han tem pelo menos 40 deles. Com uma mudança repentina de atitude, Han disse em voz baixa, o tempo prometido é de 3 dias, se não sairmos dentro de 3 dias, Long Xuan enviará mais pessoas para nos procurar. O rosto de Kilak de repente escureceu e disse, este lugar é bizarro, não quero que nossos irmãos entrem e fiquem presos aqui como nós. Han assentiu, então isso nos deixa 2 dias e 16 horas. Desde que cheguei aqui, sinto uma força horrível olhando para nós, e também estou esperando que ele mostre o rosto. Agora, decidi não esperar mais. Se ele não tomar a iniciativa de vir até nós, então iremos encontrá-lo. Esteja preparado. Kilak assentiu com a cabeça e curiosamente disse, como você o encontrou? Han não respondeu, apenas sorriu. Kilak acabou de ver Han parado no topo daquele alto estaleiro, fechou os olhos e começou a canalizar silenciosamente o poder das trevas do coração e, em seguida, empurrá-lo em direção ao olho direito. Shua, Olho da Escuridão, Abra. Capítulo 119, Han vs. Fantasma Relíquia. Parte 1, Olho das Trevas, Abra. Shua. Imediatamente, o olho direito de Han ficou preto, o poder do coração das trevas completo aumentou sua visão ao usar o olho. Não só ele podia ver mais longe, era como se ele pudesse ver através de tudo, sendo capaz de passar por suas aparências externas e analisar sua essência. O metal não mostraria nenhuma cor sob o poder do olho, então o mundo estava coberto de cinza no olho de Han, como uma fotografia em preto e branco. De repente, Han encontrou uma figura roxa deslumbrante. Embora distante, ainda não conseguiu escapar do olho afiado da escuridão de Han. Do nosso lado direito, 13h15 da tarde. Rápido. Kilak, que esperava pacientemente, agarrou Han pelo ombro. Ele não apenas voou, mas disparou como um foguete, a linhagem de voo mais forte, Celestial Dominator, a toda velocidade, como os 2 soldados mais fortes da Terra. Não importa qual monstro estivesse dentro dessa relíquia, Han e Kilak eram responsáveis por eliminá-la. Mesmo que este monstro não tenha ido encontrar Han e Kilak, eles tomarão a iniciativa e irão encontrá-lo. Rumble. A velocidade do voo era muito rápida, o que resultou em um estrondo sônico muito violento, como o lago que ainda era uma pessoa. Ele era como um jato de combate voando na velocidade do som. A distância se aproximava, e Han viu claramente que era uma montanha mineral muito alta. Parece que esta relíquia não só tinha uma linha de produção emblemática, mas também grandes quantidades de minas minerais. Após uma inspeção mais detalhada, a maioria parece ainda ter sido extraída. Aquela estranha sombra roxa estava escondida dentro daquela montanha. Mergulhe e me jogue fora. Han gritou para Kilak. Entendi. Kilak respondeu em voz alta. Quando a distância estava próxima, Kilak começou seu mergulho em alta velocidade e então empurrou Han com força para fora. A velocidade de mergulho de Kilak já era incrível, além de um empurrão forte. O resultado foi que Han foi empurrado como uma bala de canhão humana, disparando um tiro. O punho direito que continha força das trevas foi erguido bem alto. Punho escuro. Em termos de velocidade de voo, foi muito difícil para Kilak encontrar alguém com quem competir neste mundo. Mas quando se tratava de qual punho era mais duro e feroz, o título ainda pertencia ao punho escuro de Han. Rumble. Então, um som chocantemente alto foi ouvido, seguido pelo tremor do chão e pelas montanhas tremendo. Mergulho de alta velocidade de Kilak mais o punho escuro de Han. O efeito foi realmente comparável a uma pequena bomba nuclear. Esta enorme montanha mineral desmoronou imediatamente. Quanto àquela coisa humana ou monstruosa dentro daquela montanha, não teve tempo de reagir e foi enterrada dentro da mina desmoronada. Bom, Han deu um soco, esmagando os minérios que estavam acima dele e saiu do chão. O traje de batalha de Han, a matriz elíptica, foi realmente muito inteligentemente projetado, não apenas poderia desviar a força dos ataques inimigos, mas até mesmo diminuir muito o impacto das rochas caindo. Então quando Han subiu das ruínas, ele não estava mesmo machucar em tudo. Kilak de repente percebeu, quando ele estava coordenando ataques com Han, o poder da explosão era incrível. Kilak voou rapidamente para o lado de Han e perguntou preocupado, como foi? Ele está morto? Han balançou a cabeça, no último momento. Aquela coisa desapareceu. Ele parece ser capaz de se teletransportar. Teleporte, o poder de nível superior da linhagem dimensional? Kilak hesitou e perguntou. A linhagem dimensional era um superpoder muito forte, um tipo de batalha de primeira linha. Qualquer tipo de esper de linhagem dimensional era extremamente difícil de lidar. Ninguém queria enfrentar um oponente da descendência dimensional. Han baixou a voz e disse, minha visão ainda não é perfeita. Só pode encontrar o local e a intensidade da vida, mas não pode determinar se o oponente é uma pessoa ou um monstro.
Olhe para lá. Kilak seguiu os olhos de An e olhou. Eles só viram que depois que a montanha desabou, um enorme espaço aberto foi revelado, assim como um edifício esférico atrás da montanha. Parece ser a fábrica de genes. Em frente à fábrica, havia numerosos cadáveres que pareciam ser bestas negras mortas. Shua. Kilak de repente hesitou por um segundo e puxou An apressadamente para o ar. Olhando para este espaço aberto do ar, a cena trágica é bastante assustadora. Milhões de bestas negras jaziam ali, imóveis, como um oceano de cadáveres. Penny. Kilak pegou An e pousou no centro daquele campo aberto, e eles acabaram de ver que os cadáveres dessas bestas escuras eram exatamente como os mercenários na entrada, já secos ao ar. Era como se sua vida fosse sugada por um vampiro. A pele originalmente preta depois de ser seca ao ar se tornou uma cor cinza. O número é superior a 1 milhão. Kilak disse a An em voz baixa. An assentiu levemente. Esta era realmente uma relíquia extremamente assustadora. As bestas negras e mercenários, por quem eles foram mortos. O olho das trevas. Abra novamente. O olho direito preto disparou luzes elétricas pretas. E An escaneou toda a relíquia novamente. Onde ele está? Kilak cerrou o punho e disse. An disse com uma voz profunda. Ele está bem longe de nós. Vamos primeiro ignorar esse monstro e investigar a morte daquelas bestas sombrias e o interior daquela fábrica de genes. Talvez possamos encontrar algumas pistas. Kilak concorda com o julgamento de An. Se o inimigo é um spear de teletransporte de linhagem dimensional, desde que ele queira evitar lutar, então com a velocidade e capacidade de captura de An e Kilak, será impossível pegá-lo. Em vez de desperdiçar energia, é melhor apenas fazer alguma investigação por enquanto. Bom, An abriu violentamente a entrada da fábrica de genes e entrou com Kilak. A fábrica de genes era algo temporário construído pela civilização pré-histórica antes de deixarem a Via Láctea, então esse prédio parecia mais novo do que todas aquelas outras máquinas gigantes. Afinal, isso era apenas uma relíquia de classe B. O nível da fábrica de genes construído aqui era muito menor do que o que An viu no A19. Depois de entrar, eles viram diretamente o aparelho de processamento da besta negra. Numerosos vasos de cultura continham solução amarela, mas não havia bestas escuras sendo sintetizadas agora. An franziu a testa levemente, continuou a andar para frente e havia fileiras de enormes latas de metal lacradas. Bom. Os punhos escuros abriram as latas seladas uma e ficaram vazias. Vendo isso, An franziu a testa novamente. Essas latas são originalmente usadas para conter as matérias-primas necessárias para sintetizar bestas das trevas. Como elas foram embora, esta relíquia perdeu seu poder de fabricar bestas negras ou algo assim? Kilak disse. An olhou para a fábrica de genes vazia. Então olhou para os corpos das bestas negras por toda a parte do lado de fora, e disse em uma voz profunda. Kilak ficou chocado. Por que ele faria isso? An disse, porque ele precisa absorver a energia dentro dessas feras das trevas, assim como aqueles mercenários que morreram na entrada, eles foram mortos porque sua energia foi drenada. Então isso significa que aquela coisa que você não conseguiu matar antes, é um vampiro. Pode não ser um vampiro, mas ele definitivamente tem propriedades semelhantes a um vampiro. An e Kilak ficaram em silêncio por um momento. An baixou a voz e disse, essa coisa estranha fabricou milhões de bestas negras e então ele absorveu sua energia. E agora absorveu a energia de milhares de mercenários de alto nível. Acho que ele não é apenas cruel, mas também muito inteligente. A razão pela qual ele não quer lutar contra nós é porque ele não tem certeza de que pode nos matar. O poder absorvente como um vampiro mais a capacidade de se teletransportar. Temo que desta vez estejamos com grandes problemas. Com uma mudança repentina de assunto, An baixou a voz e disse a Kilak, você confia em mim? Claro, irmãos trabalham juntos. Nosso poder pode quebrar aço. Então você está disposto a colocar sua vida em minhas mãos? Kilak hesitou nem por um segundo, e então disse resolutamente, sem problemas. Você me diz o que fazer. A ponta da boca de An se ergueu levemente e ele disse, se não conseguirmos matar esse monstro, vamos trollá-lo até a morte. Capítulo 119, An vs. Fantasma Relíquia, Parte 2. Em um lugar muito distante da fábrica de genes, havia uma pessoa sentada na fornalha gigante observando. Pelo menos ele parecia uma pessoa. O diabo de rosto branco, An-Wu. Mas se alguém familiarizado com An-Wu viu essa cena, certamente poderia dizer que algo estava errado. An-Wu tinha um par de olhos castanhos, mas agora ficaram pretos. E se ele fosse An-Wu, então ele não estaria agachado no chão como um animal e mostrando sua língua vermelha carmesim. Esse cara que estava no corpo de An-Wu tinha uma respiração muito fria, seus olhos negros olhavam para a distância e observavam cada movimento de An e Kilak. Sem dúvida, An e Kilak não eram fáceis de lidar, eles eram atualmente os soldados mais fortes da Terra, com experiência de combate suficiente e superpoderes assustadoramente poderosos. An foi capaz de detectá-lo com seu olho das trevas e quebrar uma montanha com um soco. A partir daquele momento ele aprendeu que se ele lutasse contra esses dois humanos de frente, embora ele pudesse não perder, mas definitivamente não é fácil vencer. Então, esse cara que parecia com An-Wu não fez nenhum movimento imprudente, mas se escondeu de longe e observou. De repente, sua expressão ficou muito confusa. Ele viu que aqueles dois humanos difíceis de lidar estavam lutando entre si. O cara mais baixo abriu a boca e comeu aquele cara alto voador. Comeu ele, Shua. An-Wu imediatamente se teletransportou para An próximo, com cerca de algumas centenas de metros de distância. Ele inclinou a cabeça e olhou. E naquele momento, An apoiou uma mão no chão,
a outra sobre o peito, mantendo sua posição de defesa peculiar de marca registrada. Ele realmente comeu ele. An-Wu olhou em volta. Não havia nenhum vestígio do cheiro do lago Qi, era como se o lago Qi tivesse desaparecido. Au! An-Wu rugiu para An, e o que saiu não foi a voz de um humano. Ele parecia estar muito bravo. An olhou para cima, viu a coisa que se parece muito com An-Wu e disse friamente: Você está com raiva? Eu entendi, você assumiu o corpo de An-Wu, mas então você percebeu, o corpo de Qilak era ainda mais perfeito. É por isso que você continuou adiando seus movimentos, não porque você tem medo de nós, mas porque você não quer danificar o corpo de Qilak e levá-lo mais tarde. Agora que eu comi Qilak, é por isso que você está tão bravo. As coisas estavam muito claras agora. Agora, o que An estava enfrentando não era An-Wu, mas uma espécie que sofreu mutação genética. Não só ele era mau, ele também poderia assumir o corpo dos humanos. Caixa. An acabou de ver um monstro apontando um dedo, e uma agulha branca saiu do dedo. Era cortante e irradiava frieza. Então foi isso que aconteceu. Seu método de matar é usar agulhas. Não é de admirar que não pareça haver feridas nos corpos das bestas das trevas ou dos mercenários. Quando Qilak e eu estávamos juntos, havia uma ameaça para você. Você ainda tem algum medo e foi por isso que você não se atreveu a fazer nenhum movimento. Agora que sou o único que resta, você acha que sou fraco e não tem mais medo? Então nem se incomoda mais em se esconder. Aquele monstro colocou a cabeça para fora, e as veias começaram a aparecer em seu pescoço, e com uma voz rouca e profunda ele disse: Morra, morrer. Obviamente, este monstro ainda não aprendeu a falar. O som era como um vento frio assobiando o passado, completamente diferente das vozes humanas. O monstro se aproximou de An passo a passo, ainda se inclinando para a esquerda e para a direita enquanto ele andava, e aquela estranha agulha branca dobrada em um ângulo muito estranho. Mas An ainda mantinha sua postura de defesa única, sua mão esquerda ainda pressionando seu peito, mas sua mão direita já estava se abrindo lentamente. Domínio de extinção. Aberto. O ar ao redor começou a se condensar. An contra o fantasma relíquia. Uma guerra iminente. Capítulo 120. Fantasma relíquia. Morto. Parte 1. An manteve sua estranha postura defensiva com a mão esquerda pressionando o peito e a mão direita escondida atrás das costas. An-Wu, ou mais apropriadamente, o monstro que ocupava o corpo de An-Wu se aproximou de An passo a passo com olhos frios. Ele ergueu um dedo e mostrou sua agulha branca. Ou melhor, um espinho, em um arco misterioso. Esquivar-se desse espinho chamou quase toda a atenção de An, porque ele já havia chegado à conclusão dos mercenários mortos de que todos foram atingidos por esse espinho. Ele teorizou que eles morreram quando toda sua energia e sangue foram sugados por aquele espinho. Como posso evitar ser atingido por ele? Muito difícil, embora a armadura que os mercenários usavam não fosse de primeira linha, não teve nenhum efeito. Pela mesma razão, o traje de batalha de An matriz elíptica pode não ser capaz de defender novamente esse espinho também. An pode evitar o ataque, ainda mais difícil. Milhares de soldados foram mortos instantaneamente, mostrando claramente a força explosiva que esse monstro havia alcançado. De repente, An parou. Ele percebeu que estava muito preocupado com aquele espinho e estava muito focado em escapar do ataque que esqueceu seu objetivo final. O objetivo de An era matar esse monstro. Ative este domínio de superextinção que pode trazer a Terra para uma nova era. Isso era o que era mais importante para An. Apertando os dentes, os olhos de An tornaram-se decisivos. Todas as coisas vêm com um preço. Se sua vida era o preço que precisava ser pago, então que venha a tempestade. Pá. O kit de drogas automático foi aberto. Hiperenergia nuclear, dose 10 vezes maior. Não sei que tipo de contramedida An tinha inventado. Ele começou a usar drogas como um louco. Mesmo com o corpo super antitoxina, 10 vezes a dose de pílula hipernuclear ainda era o limite de An. Pílula da alegria super 0 grau, dose 10 vezes maior. Pá, ele está mesmo tomando a quantidade máxima de pílulas de drogas para proteger sua região cerebral de grau 0. A batalha ainda não havia começado, e An já havia ativado tudo o que tinha. Caixa, domínio nulo, aberto. De repente, a mão direita escondida atrás das costas de An abriu e ativou o domínio vazio de 100 metros de diâmetro. Este é o domínio mais irracional do mundo. Uma vez aberto, todos os poderes serão extintos. Mas o oponente, afinal, é um monstro desconhecido, não humano, e não possui uma região de 0 grau. Se o domínio do vazio pode ou não selar seu teletransporte, An não sabe, ele só podia jogar. Não posso me dar ao luxo de pensar muito. No próximo segundo, An já atacou direto no fantasma da relíquia. Ele escondeu o punho direito atrás dele, da ponta dos dedos. A cor preta profunda começou a se espalhar pelo braço direito de An, e aquele monstro humanoide em frente a An. No começo ele estava muito confuso sobre por que An de repente tomou tantas pílulas. No momento seguinte, um sorriso de escárnio cruel surgiu em seu rosto. Parece que An ativar seu Void Mine é supérfluo, já que o monstro humanoide não planejava lutar. An apenas o viu puxando o braço para trás e olhando para os passos de An com seus olhos negros como bril. 10 metros, 5 metros, a uma curta distância agora. An acenou com o braço direito escurecido, e aquele monstro humanoide também rugiu de repente, empurrando o espinho branco em sua mão. De repente, esse espinho branco cresceu na velocidade da luz e ficou com pelo menos 3 metros de comprimento. O rosto do monstro tinha um sorriso sombrio, como se dissesse: desista. Você não pode correr. No momento seguinte, o sorriso no rosto daquele monstro congelou quando ele percebeu que An não tinha nenhuma intenção de se esquivar. Gengi. O espinho branco era como um laser. Instantaneamente perfurou o braço direito de An, entrando pela ponta de seu punho e saindo do ombro de An.
Exatamente naquele momento em que o braço de An foi penetrado, ele segurou a dor e de repente torceu o braço de uma maneira incrível. Caixa, com esse poder distorcido, An puxou abruptamente o espinho do dedo daquele monstro. A lógica era como arrancar dentes. Se alguém quiser arrancar os dentes afiados de um tigre, primeiro precisará de um alicate forte o suficiente. Mas não havia alicate nas mãos de An, então ele usou o braço para lutar. An podia fazer qualquer coisa, mesmo com o braço perfurado. Ele ainda queria quebrar aquele espinho que o monstro usava como arma. Foto. Aproveitando o breve momento em que o monstro ficou chocado, os braços de An vieram das costas e prenderam firmemente aquele monstro. Bloqueio de garra. Esta série de ações premeditadas encheu os olhos deste monstro humanoide cheios de choque. Que tipo de pessoa louca era An? Sabendo claramente que esse espinho venenoso poderia tirar sua vida, ele ainda pensava nesse tipo de tática de matar 1000 sacrificar 800, TL. Sacrificar 800 dos seus para derrubar 1000 soldados inimigos, o que significa matar o inimigo a um grande custo? O braço de An estava se deformando rapidamente, atrofiando, mas ele conseguiu, ao custo de sacrificar um braço. Ele conseguiu controlar esse monstro. Shua, no momento, algo aconteceu. An apenas sentiu as coisas na frente de seus olhos brilharem, e todo o seu corpo instantaneamente deixou a fábrica de genes, aparecendo no topo daquele estaleiro gigante. Era teletransporte. Falha no domínio anulado. Mesmo que An tenha ativado seu domínio, ele ainda não pode impedir o monstro de usar seu poder. Não deve ser um superpoder. Um superpoder é uma extensão da região de 0 grau do humano. Os monstros não têm essa região, então o que ele estava usando não era um superpoder. Um sorriso de escárnio surgiu no rosto de An. Ele gritou em voz alta: saia, mate-o por mim. Shua. Um colar escondido apareceu de repente no pescoço de An e, no segundo seguinte, uma pessoa realmente pulou do colar. Capítulo 120. Fantasma Relíquia. Morto. Parte 2. Era o lago que, ele não morreu, mas estava escondido na maca lunar de An. Os senhores da guerra não podiam morrer e, como um quase senhor da guerra, Kilak obviamente não teve problemas em sobreviver por alguns minutos no ambiente de vácuo de Lunar Mark. Este foi o conjunto completo de táticas de An. Primeiro, deixe Kilak se esconder em Lunar Mark para fazer com que o monstro entenda mal e confundir An por comer Kilak. Depois que restava apenas An, o monstro sentiu que poderia intimidar An agora. Infelizmente, esse monstro nunca teria pensado. An não era o tipo de inimigo que joga uma mão convencional normal. Ele realmente escondeu uma pessoa em uma rocha dimensional. Ele realmente sacrificou seu braço direito apenas para conseguir o efeito de arrancar um dente do tigre. Ele obviamente não era um soldador convencional. Que tipo de bagunça é a cabeça de An? Eu vou te matar. Kilak decolou para o céu e rugiu. Agora que An trancou o monstro firmemente com as duas mãos, ele não seria capaz de correr. Agora, a única coisa que Kilak precisava fazer era tirar vantagem disso e tirar sua vida. O braço direito de An estava tremendo violentamente. Essa é a consequência depois de ser picado pelo espinho venenoso. Felizmente, An não perdeu o braço direito até agora, porque no momento antes de atacar ele tomou 10 pílulas cheias de energia hipernuclear. Quando o espinho venenoso penetrou no braço direito de An, por um lado, grandes quantidades de energia da fonte estavam sendo absorvidas, mas por outro lado a forte pílula de energia hipernuclear também estava fornecendo a An uma fonte infinita de energia. E havia mais um ponto, que provavelmente foi o ponto mais crucial de toda a estratégia. An foi provavelmente o único que foi treinado para situações em que sua energia é absorvida. Durante o evento de exploração no A19, o ovo estranho sugava a fonte de energia e a energia escura de An vazio todos os dias, então An estava acostumado com a sensação de ser sugado vazio. Ao todo, os movimentos de An pareciam estar em todo lugar, mas na verdade era uma estratégia muito sofisticada. Além do próprio An, ninguém conseguia entender. A situação está agora completamente invertida. Embora An pagasse um preço extremamente alto, no momento, ele tinha o monstro humanoide completamente trancado. Na parte de trás, os dois braços eram como aço, prendendo o monstro com força e não soltando. Kilak acenou com seu punho de ferro, e socos começaram a chover na cabeça daquele monstro. Naquele momento, o monstro soltou um grito e se teletransportou novamente. Shua, talvez ansioso para se livrar do An que o estava prendendo por trás, esse monstro realmente se teletransportou para uma montanha. Rumble. O monstro e An caíram juntos na montanha. Doeu, mas An ainda o trancou firmemente e não o soltaria mesmo se ele morresse. Rumble. O monstro continuamente colidia com as coisas como se estivesse louco, mas ele ainda não conseguia se livrar do An em suas costas. Naquele momento, An parecia ter se tornado parte do monstro, e o monstro simplesmente não tinha como se livrar dele. Sua cabeça não está muito dura. Eu vou te matar. A cena ficou muito sangrenta. An olhou para o monstro antes de abrir a boca e morder diretamente as costas do monstro. Com as duas mãos ocupadas prendendo o monstro, An não conseguiu usar seu punho sombrio, mas sua boca ainda estava em marcha lenta. Deve também usá-la para morder. Gengi. Duas mordidas, as duas orelhas do monstro se foram, e a dor o fez gritar alto. E naquele momento, com sua habilidade de voo de primeira linha, Kilak já chegou ao local. Aproveitando o pânico, seus punhos de ferro caíram novamente na cabeça do monstro, soco após soco, estrondo. Embora o punho de ferro de Kilak não fosse mais forte que o punho escuro de An, mas ainda era fatal. A cena se tornou muito brutal.
como uma briga de rua. An trancou o monstro por trás e Kilak deu um soco no monstro pela frente. De repente, algo estranho aconteceu. Um corpo roxo de energia saiu do topo do crânio de An-Woo e voou desesperadamente para o céu, porque ela estava bem atrás do monstro, então ele viu claramente. Será que o monstro que invadiu o corpo de An-Woo não tinha realmente um corpo físico? Era um corpo de energia, sem tempo para qualquer consideração. An soltou o corpo de An-Woo, forçou seu poder de sua perna para o chão. Ele pulou para uma grande altura e então acenou com o braço direito. Punho escuro, o punho que era como martelo de Thor, pousou diretamente naquele corpo de energia roxa. Bom, aquele corpo de energia parecia ter vida. Soltou uma série de gritos, e seu som ficou cada vez mais fraco. Finalmente caindo do céu, Jinji puxou aquele espinho que estava inserido em seu braço direito e o jogou no chão. Kilak rapidamente trouxe drogas para parar o sangramento e ajudar An a fazer um curativo na ferida. Como isso aconteceu? Ele penetrou completamente em seu braço. Kilak ficou um pouco angustiado com An e disse: tudo em você é bom, mas é só que você não se importa com sua vida quando luta. An sorriu. Às vezes você precisa colocar sua vida em risco para lutar. Este monstro é muito poderoso, não tinha medo do meu vazio do fim, mas felizmente tenho outras cartas. Kilak baixou a voz e disse: terminei o curativo, seu braço está bem? Seu rosto está muito pálido. Está tudo bem? Eu perdi muita energia e meu corpo está um pouco fraco agora. An se levantou e olhou para o cadáver daquele monstro com Kilak. Eles viram que havia uma fina camada roxa no chão, como um balão inflado, já desintegrado. Olho das trevas. Abra, Shua. Instantaneamente, o olho direito de An ficou preto. Ele primeiro olhou para o corpo do monstro, depois examinou toda a ruína novamente. Além de nós, não há outra vida nesta relíquia. An soltou um longo suspiro, seu corpo todo relaxado. Logo depois que ele terminou, o chão de repente começou a tremer. Aqueles minérios rosa no chão começaram a bater como se houvesse um terremoto. An e Kilak rapidamente olharam ao redor.